Olá, seja muito bem-vindo. Hoje mais um capítulo do livro Uma Vida com Propósito. Nós chegamos ao dia 33. Olha que alegria, né? Parabéns a você que tem perseverado, que chegou nesse dia, tem sido aí paciente, tem se dedicado para crescer, né? E frutificar naquilo que Deus tem para a tua vida, entender a questão do propósito. Enfim, no capítulo de hoje, o autor vai falar sobre como agem os verdadeiros servos. Quando a gente pensa em servo, né, a gente pensa nessa palavra e hoje, né, na sociedade contemporânea, ela é um pouco desgastada. Por quê? Porque as pessoas buscam por status, as pessoas buscam por posição, por título. Então, quando a gente fala em ser servo, às vezes as pessoas acham que é ter uma posição inferior, que é algo que deve ser desprezado. Mas quando nós olhamos para o contexto da Bíblia, para aquilo que Jesus nos ensinou e explicou, nós vemos que isso é algo nobre e que os verdadeiros líderes, que as pessoas que realmente têm um coração semelhante a Jesus, elas se tornam verdadeiros servos. Mas como que agem essas pessoas? Né? Às vezes nós temos a ideia de que um verdadeiro servo ele tem uma atitude ou atitudes exemplares, que ele tem muitos talentos e que ele tem uma performance, digamos assim. Mas não é sobre isso. O autor vai discorrer nesse capítulo a respeito de como agem os verdadeiros servos, que é sobre o caráter. Não é sobre apenas atitudes isoladas, não é apenas, né, sobre uma rotina, mas é realmente sobre o caráter, de como é o caráter de um servo. Então ele vai falar sobre isso, né, a respeito de alguns pontos interessantes, que, por exemplo, um verdadeiro servo, ele tem um coração disposto e disponível. Ele não é só aquela pessoa que quer fazer, mas ele também dispõe tempo a fazer. Porque você já deve ter visto aquele exemplo assim. Por exemplo, a pessoa fala, eu até queria fazer, mas não tenho tempo. E às vezes essa pessoa nunca tem tempo. Então ela tem uma certa disposição, mas ela nunca está disponível. Então um verdadeiro servo, aquele que tem um coração de servo, ele tem a disposição, mas ele também ajusta a sua agenda para estar disponível para servir. Então o verdadeiro servo, ele também está atento às oportunidades. Ele não fica ali muitas vezes distraído, muitas vezes, né, deixando as oportunidades passar. Não, ele tem um olhar clínico, muitas vezes ele está atento para as necessidades, o que está acontecendo ao seu redor, para que ele possa de alguma forma manifestar o reino e servir pessoas. O servir, né, biblicamente falando, Deus nos chamou para amar Ele sobre todas as coisas, mas também amar o nosso próximo. E a vida, o serviço, ele deve emanar desse coração, do amor, e não apenas de atitudes ou para querer agradar pessoas ou para mostrar uma performance, mas sim por amor. Então o verdadeiro servo, ele tem um caráter. Mas o que é o caráter? O caráter é quem nós somos no escuro, quando ninguém está vendo. Então isso também faz parte do caráter do coração de servo, de um servo que realmente entendeu o seu papel, a sua importância no reino. Ele não faz para as pessoas verem, ele faz porque ele entende que tudo, desde as pequenas tarefas até as tarefas maiores, elas glorificam a Deus e ele faz aquilo porque ele tem um coração semelhante ao de Jesus. Para mim, o exemplo muito claro no Novo Testamento é Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, vai dizer: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo, a forma humana, e foi obediente até a morte de cruz. Então o nosso modelo perfeito de coração de servo é o nosso Senhor Jesus, que nos amou e se entregou por nós, decidiu servir pessoas também. Então nós temos esse exemplo. 1 João 2,6 vai dizer, se nós estamos nele, devemos andar como ele andou. 1 Pedro 2,21 vai dizer que Cristo padeceu, ou seja, ele teve uma caminhada, ele suportou processos para nos dar o exemplo, para que nós sigamos as suas pegadas. Então, existe um modelo, existe um alinhamento de um coração genuíno que vai servir não apenas por servir, mas que vai servir com entendimento, com o caráter correto. E nesse capítulo, o autor ele vai ali explicar de forma assim única, maravilhosa, que você vai ser muito edificado. Então continue firme, não desista, continue mergulhando, leia, medite, reflita como tem sido o teu comportamento. Será que você tem servido só quando as pessoas te pedem?
Será que você executa uma tarefa só porque o líder pediu? Ou será que você tem aquela proatividade? Será que você pensa, será que eu vou fazer isso porque eu vou ser reconhecido pelo meu patrão? A gente precisa alinhar o nosso coração. Não. Quem primeiramente está nos vendo é Deus. E se nós amamos a Deus, nós também vamos servir pessoas. Então nós não fazemos nada para querer a aprovação das pessoas ou por querer ser reconhecido como uma grande celebridade. Não. Nós fazemos isso porque Jesus nos deu o exemplo de humildade. E o verdadeiro servo, ele carrega a humildade, ele procura se parecer com Jesus. Então que você mergulhe nesse capítulo e seja edificado através daquilo que o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter aí uma continuidade, continue perseverando, porque vai valer a pena. Deus abençoe, um abraço e até mais.